Fala, meu querido sétimo ano, bom dia, bom dia. Vamos lá? Vamos começar nossa aula. Pessoal, nós estamos aqui hoje começando a nossa matéria do segundo bimestre, tá? Capítulo 9 do nosso livro. Eu sei que vocês ainda não estão com o livro, mas se vocês olharam lá na área lá de vocês, do portal por onde vocês estão tendo aula, eu coloquei lá as páginas desse capítulo, tá bom? Então, nós estamos começando o nosso segundo bimestre, capítulo 9, e o tema da nossa aula hoje é sobre mercantilismo, tá bom? No primeiro bimestre, nós falamos sobre as mudanças que ocorreram na Europa. Nós falamos sobre o poder centralizado na mão do rei, mudança política, o absolutismo. Nós falamos sobre a mudança econômica a respeito da burguesia e o comércio. Nós falamos na mudança do pensamento com o renascimento, o homem no centro do pensamento agora. E nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre a mudança religiosa, a reforma protestante, o surgimento das três principais religiões protestantes da Europa: o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. E nós falamos da Contra-Reforma, que foi o movimento da Igreja Católica contra essas novas religiões que estão surgindo. Hoje, na nossa aula, no segundo bimestre, material do livro 2, nós vamos começar a falar sobre o mercantilismo. O tema da aula de hoje é mercantilismo. E a definição de mercantilismo que eu coloquei no material que eu enviei para vocês é política econômica de intervenção do rei na economia. Pessoal, se o poder está centralizado nas mãos do rei, se o rei manda em tudo, se o rei comanda tudo, na economia não iria ser diferente. Agora nós estamos num momento na Europa onde o que está dando dinheiro é o trabalho, especialmente o comércio. Eu coloquei aí, o comércio gera lucro à burguesia. Então, os reis começam a perceber que o que está dando dinheiro agora são as atividades comerciais que a burguesia está realizando, que a burguesia está praticando. Então, observando isso, os reis começam a perceber que a única maneira deles conseguirem atrair, pegar parte desse dinheiro é através dos impostos. Pessoal, nós temos o poder centralizado nas mãos do rei, absolutismo monárquico, e esse rei agora, ele tem gastos muito grandes. Ele tem que sustentar os funcionários do Estado, aqueles que trabalham para eles, o que cobra imposto, os que fazem as obras públicas. Ele tem que financiar o exército, lembra? O exército agora não é mais aquele exército que se reunia só em tempos de guerra. Agora eu tenho um exército profissional e um exército permanente. Então agora o rei tem que ter dinheiro para pagar todos esses funcionários que trabalham para o Estado. E segundo, o rei tem que ter dinheiro também para se sustentar. Não é porque ele é rei que ele toma as coisas das pessoas. Não, ele também precisa comprar os mantimentos para o castelo, ele precisa pagar as obras públicas que ele faz, a obra no castelo, as festas que ele dá, e isso tudo agora precisa de dinheiro. E da onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da burguesia, através de impostos. Não só da burguesia, mas também das classes mais pobres. Os camponeses pagam impostos, aqueles trabalhadores urbanos das cidades pagam impostos. Então, o mercantilismo é isso, é a política econômica onde o rei ele intervém na economia para obter o quê? Dinheiro para pagar os funcionários e sustentar o Estado, tá bom? Vamos seguir. Estado forte. Um Estado forte, ele está baseado em três princípios. O primeiro princípio é a diminuição de importação, ou seja,
O rei, ele tem que fazer com que o seu povo compre o menos possível de fora. Então, produtos de fora do reino, o rei ele evita ao máximo de entrar. Por quê? Porque produto de fora não dá dinheiro para o rei. Pensa uma coisa com vocês, vamos lá. O pai de vocês compra um celular lá nos Estados Unidos. Ou compra um boneco na China. Faço uma pergunta para vocês. O dinheiro, ele fica aqui no Brasil ou no caso do celular ele vai para os Estados Unidos e no caso do boneco ele vai para a China? O dinheiro vai para fora. Então, o dinheiro, ao invés do seu pai gastar aqui dentro, ele está gastando lá fora. Então é isso que os reis começam a pensar. Diminuir as importações, como aumento das tarifas alfandegárias. Pessoal, tarifas alfandegárias é aqueles impostos que a gente paga quando traz o produto de fora. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de viajar para o exterior. Hoje no Brasil, você tem uma cota apenas de $500. Então funciona assim. Tudo que você comprar fora do Brasil numa viagem, que passar de $500, você paga imposto sobre o produto. Qual é o intuito do governo nisso? O intuito do governo é fazer com que você não compre o produto lá fora, não deixe o dinheiro lá fora, mas que você compre o produto aqui dentro, fortalecer a indústria nacional. Então é a mesma coisa que os reis faziam nessa época. Eles aumentavam as tarifas de importação para que o seu povo não comprasse o produto lá fora, mas ele comprasse o produto dentro do reino, para o dinheiro ficar dentro do reino e o rei poder receber mais impostos. Você vai ter casos de alguns reis aí para diminuir as importações, eles proíbem a importação de alguns produtos. Eles não deixam com que as pessoas pudessem comprar esse produto de fora, tá bom? Depois, aumento das exportações, ou seja, o rei não quer que entre nada de fora, mas ele quer vender o máximo para fora. Então, o aumento das exportações através de quê? Manufaturas e de monopólios comerciais. Preste atenção que eu vou explicar para vocês o que é manufaturas. Manufaturas funcionavam assim. Vamos lá. Eu sou um rico burguês e o meu ramo de trabalho é o ramo de tecidos. Eu sou um rico burguês e trabalho no ramo de tecidos. O que eu faço? Eu contrato várias costureiras e eu vou dar tecidos para elas trabalharem. Eu vou dar ferramentas para elas trabalharem, tesoura, agulha, linha, um espaço para elas trabalharem. E qual é a troca? Elas trabalham e eu pago a elas pelos serviços. Então, isso são as manufaturas que vão começar a surgir na Europa. Nós vamos ter ricos burgueses que vão começar a organizar o que a gente chama de oficinas para pegar aquele produto agrícola. Para quem não sabe, o tecido ele vem do algodão nessa época e o algodão é uma planta. Então eu vou pegar a matéria-prima, o produto agrícola, o algodão, eu vou transformar em tecido, fabricar uma camisa, fabricar um vestido, e quem vai vender esse produto não são mais os pequenos artesãos. Quem vai vender agora sou eu, o rico burguês que estou contratando a mão de obra desses artesãos. Isso aí, pessoal, vai começar a se espalhar pela Europa. Por quê? O rico burguês, ele vai conseguir, através da sua mão de obra que ele vai ter, baratear, baixar o custo da produção.
Então, esses pequenos artesãos, eles não vão ter mais condições de competir contra mim, um rico burguês, contra as manufaturas. Então, por isso que nessa época, a quantidade de artesãos na Europa, eles vão diminuir e vai começar a crescer o número das manufaturas. Que o que são as manufaturas? Ricos burgueses que contratam esses artesãos, dão dão a matéria-prima e dão também espaço, lugar e ferramentas para eles trabalharem, em troca pagam o salário e recebe o seu trabalho de volta. Então, essas manufaturas agora, elas vão começar a se espalhar pela Europa. E isso para o rei vai ser muito interessante, porque quanto mais manufaturas eu tenho, mais chance eu tenho de exportar. E o grande país nessa época, comercialmente de manufaturas, vai ser a Inglaterra. A Inglaterra, vocês vão estudar isso só no ano que vem, mas a Inglaterra vai fazer a sua Revolução Inglesa, no qual a burguesia vai governar junto com o rei. Vocês lembram que quando eu falei lá no primeiro bimestre a respeito da centralização política, a Inglaterra tinha um diferencial, que a Inglaterra tinha a presença do parlamento? Então, o parlamento inglês, ele vai ser comandado em grande parte pela burguesia. Então a Inglaterra, ela vai desenvolver muito essas manufaturas, tá? Então manufaturas é isso. Ricos burgueses que tinham em suas oficinas grandes artesãos, uma quantidade grande de artesãos, e esses artesãos vão trabalhar em troca de salário, tá bom? E monopólios comerciais. Monopólios comerciais está muito ligado à questão das colônias, do pacto colonial. Quando a gente estudar a chegada do europeu aqui na América, por exemplo, vocês vão ver que o Brasil vai ter um pacto colonial com Portugal, na qual o Brasil só poderia comprar produtos vindo de Portugal. Então isso é um monopólio comercial. Então, você ter um mercado restrito que só você pode vender o seu produto ali, isso faz o aumento das exportações, tá bom? Vamos lá. E por último, colonialismo, que é a ideia de colônia. A invasão de territórios. Então nós vamos ver que Portugal vai ter colônias na África, vai ter colônia aqui na América, que é o Brasil, vai ter colônia nas Índias, a Inglaterra vai ter colônia, que hoje é os Estados Unidos, a Espanha vai ter colônia aqui na América Espanhola, que só tira o Brasil, e no Caribe. Então nós vamos ter cada país europeu tendo seu monopólio comercial, tá bom? Vamos lá. Que práticas mercantilistas são essas? Quais são as práticas, as atitudes que esses reis tomam para poder intervir na economia? Lembra? Mercantilismo é política econômica de intervenção do rei na economia. Primeiro, metalismo. Metalismo é o acúmulo de metais preciosos. Então, quanto mais ouro, quanto mais prata, quanto mais metais preciosos o país ter, mais rico ele é. Mas só que aí tem uma questão. Ter metal precioso e saber o que fazer com ele. Ter dinheiro e saber como gastar. Vou dar um exemplo para vocês. Nicolas ganha na Mega Sena. Vou pegar hoje você de exemplo, Nicolas. Nicolas ganha na Mega Sena. Nicolas ganha 30 milhões de reais. Faço uma pergunta para vocês. Se o Nicolas, ele souber gastar, souber investir esse dinheiro, ele vai ser rico para a vida toda, para as gerações futuras, filhos, netos, bisnetos? Sim ou não? Sim. O Nicolas ganhou dinheiro e soube investir, soube gastar o dinheiro dele. Agora, se o Nicolas ganhar esse dinheiro, 30 milhões de reais, e ele não souber gastar, ele fica pobre? Sim, porque ele não soube investir o dinheiro dele. Nós vamos ter dois exemplos que é Portugal e Espanha. Portugal e Espanha vão achar
minas de ouro e prata aqui na América, mas eles não vão saber investir esse dinheiro. Então, vocês percebam que metal precioso, o acúmulo de metais preciosos, é importante desde que você saiba investir esse dinheiro, tá bom? Seguindo, balança comercial favorável, que é vender mais, exportar mais e comprar, importar menos. E aí, pessoal, a gente não está ligado a gênero, se é manufatura, que é o produto transformado, ou se é matéria-prima. Mas é a questão do valor. Eu preciso sempre exportar mais e importar menos. E vocês querem ver um país que vai ser muito inteligente nesse negócio da balança comercial? Vai ser a Inglaterra. A Inglaterra, no século XVIII, ela vai fazer contrato com Portugal e contrato com a França. Nesses dois contratos ou tratados, a Inglaterra combinou o seguinte: eu vou ter a exclusividade de exportar tecidos e vocês vão ter a exclusividade de me vender vinho. Aí eu faço uma pergunta para vocês: a gente consome mais vinho ou consome mais tecido? É óbvio que a gente consome mais tecido. Então, é você saber negociar. E a Inglaterra vai se dar muito bem, porque no final das contas ela sempre tinha uma balança comercial favorável, porque ela vendia muito mais tecidos do que comprava vinhos, tá? Então isso é balança comercial favorável. Eu preciso sempre vender mais, gastar mais vendendo do que gastar mais exportando, tá bom? Produção de manufaturas, então, é a transformação do produto agrícola, que foi aquilo que eu expliquei para vocês. Vou dar um exemplo. Pessoal, o que é mais caro? Tecido ou algodão? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vamos? Claro, mais caro é o tecido. Por quê? O tecido, ele já é o produto pronto. O algodão, eu ainda vou transformar em tecido. Então, para eu ser um país rico, eu preciso produzir manufaturas. Vou dar um exemplo para vocês. O que vocês acham nessa época que é mais caro? Eu vender uva ou eu vender o vinho? Claro, mais caro é eu vender o vinho, porque a uva já foi espremida, já virou vinho, eu já coloquei dentro do garrafão, já empacotei bonitinho. Então, um país para ser rico, uma política mercantilista boa, é eu vender manufaturas. Dá outro exemplo. O que é mais caro? Eu vender a farinha ou eu vender o pão pronto? O pão pronto é muito mais caro, porque já está pronta a massa, eu já transformei a farinha em pão, então eu já estou com o produto final. E isso vai ser muito marcante aqui, porque você vai ter casos de países como Portugal e como a Espanha, que não vão ter grandes manufaturas, que eles exportavam um produto para a Inglaterra e compravam a manufatura. Vou dar um exemplo de Portugal, que a gente ainda vai estudar. A cana-de-açúcar. Portugal exportava, no caso, para a Holanda, o açúcar mascavo, que é aquele açúcar marrom, não sei se vocês já viram no mercado, e comprava da Holanda o açúcar refinado, que é o açúcar branquinho que a gente usa. Então, a ideia é você sempre vender a manufatura, vender o produto pronto, tá bom? Monopólio comercial, locais exclusivos para alguns burgueses, e a Inglaterra vai ser mestre nessa hora. Saber negociar para que só você possa vender o seu produto ali, tá bom? E o pacto colonial, lembra que eu falei de ter colônias? Relação comercial entre colônia e metrópole. Vocês estão vendo aí na imagem, no material que eu mandei para vocês, que lembrando, vocês têm duas opções. Ou vocês copiam esse material, ou vocês podem imprimir, mas vocês precisam ter no caderno porque é matéria nova.
Vocês estão vendo aí que eu falo da relação comercial entre colônia e metrópole. Então vocês estão vendo nesse gráficozinho aí que eu fiz que a metrópole vendia o que para a colônia? Produtos manufaturados e escravizados. Escravos, que vai ser muito o caso aqui da América. E o que a colônia dá para a metrópole? Matéria-prima, produtos tropicais e metais preciosos. Então, essa é uma relação muito boa para a metrópole, porque ela recebe a matéria-prima, ela transforma aquela matéria-prima em produto manufaturado e vende o produto manufaturado de volta para a colônia. E aí, o pacto colonial, vocês percebam que a única que pode vender produtos para a colônia é a metrópole. Então, a metrópole tem o que nós chamamos de exclusividade, exclusivo monopólio comercial. Ou seja, a colônia só pode comprar produtos manufaturados da sua metrópole, tá bom? Vamos lá. Como cada país aplicou o mercantilismo no seu território? A Espanha praticou o que ficou chamado de metalismo, que foi metais preciosos. O caso espanhol, a Espanha vai achar muito ouro e prata aqui na América, tá? Que nós ainda vamos estudar. Portugal vai praticar dois tipos. Portugal vai praticar primeiro o comércio internacional, só que aí Portugal não vai vender manufaturas. Portugal vai vender produtos, matéria-prima. Portugal vai ter o comércio de escravos no Atlântico. Essa rota comercial de comprar escravos para vender, os portugueses vão dominar isso. Portugal também mais à frente vai encontrar um caminho para as Índias. Então, todas as especiarias que se utilizava na Europa, cravo, canela, temperos, especiarias, tecidos especiais que vinham do Oriente, das Índias, era a exclusividade de Portugal. Então Portugal vai ser o comércio internacional. E mais à frente, lá no século XVIII, Portugal vai encontrar aqui no Brasil ouro e prata. Então Portugal vai praticar o metalismo aqui também. Então Portugal vai praticar esses dois, o comércio internacional e o metalismo. Na França, vai ficar conhecido como colbertismo, que é o comércio de artigos de luxo. A França, ela percebeu o seguinte: não adianta eu tentar disputar nas manufaturas com a Inglaterra, que eu vou perder, mas eu posso me especializar em artigos de luxo. Então, aqueles negócios que vocês veem, que os perfumes franceses são os melhores, a prataria francesa é melhor, porque a França vai se especializar em artigos de luxo para a nobreza, para os nobres, para os reis. Então ela vai ganhar dinheiro com isso. E a Inglaterra vai ser o que nós chamamos de industrialismo ou manufaturas. Os ingleses vão largar na frente com essa questão do comércio de produtos industrializados ou manufaturados. Por que eu não gosto muito de usar o termo indústria? Porque a indústria está ligado à fábrica, trabalho da máquina. E nessa época ainda, nós não temos ainda o trabalho das máquinas. Mas como eu expliquei para vocês, nós temos o trabalho das manufaturas, que eram ricos burgueses que juntavam uma grande quantidade de artesãos para trabalhar para eles. Então a Inglaterra vai ser a venda de manufaturas, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, não tenha ficado nenhuma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me chamarem lá no portal, tá bom? E agora é o seguinte, para casa, vocês vão fazer o capítulo 9, do livro. Tá bom, eu sei que vocês ainda não têm o livro. Calma, Murilo, eu sei que vocês não têm o livro. Mas se vocês olharem lá no portal de vocês, eu coloquei todas as páginas do capítulo 9. Então, os exercícios que estão lá, vocês podem fazer. E presta atenção como é que vai ser feito os exercícios a partir de hoje. Presta atenção nisso.
Vocês vão sempre fazer os exercícios no caderno de vocês. Não coloca mais a resposta no livro. Por quê? Porque assim que vocês colocarem a resposta no caderno, conceituais, contextualizados e o aprofundamento é para fazer os 3. Vocês vão botar tudo em uma folha do caderno e assim que vocês colocarem isso na folha do caderno, vocês vão tirar foto e vão me mandar pelo portal para eu corrigir. Estamos entendidos? A partir de hoje, todas as questões, todos os deveres é para vocês fazerem no caderno, tá? Questão de marca X, só coloca a letra certa, tá bom? Vamos lá. Número 1, se você marcou letra D, você vai botar um D do lado, tá bom? E isso tudo vocês têm que fazer no máximo em uma folha do caderno. Então vocês coloquem o capítulo, no caso, capítulo 9, respostas. E vocês só precisam botar o número da questão e a resposta. Não precisa copiar a pergunta, só coloca a resposta. Depois que vocês acabarem o exercício, acabar as respostas, vocês tiram foto e me mandam pelo portal, que tem essa opção lá, tá? Então, a partir de hoje, eu quero que vocês me mandem todos os exercícios pelo portal. Estamos entendidos? Se vocês tiverem alguma dúvida, só me perguntar lá no portal. Eu estou online lá e vocês perguntam lá nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês. Tá bom, pessoal? Tchau! Se tiver alguma dúvida, me pergunta lá. Até a próxima aula. Não esqueçam de lavar as mãos. Tchau, Brasil!